Oi gente, tudo bem? Bom, eu já queria gravar esse vídeo há muito tempo, porque sempre que eu conheço alguém, uma das primeiras coisas que essa pessoa logo percebe é que eu não bebo. Como assim, Amanda? Você não bebe nada? Não. Nenhuma cervejinha? Pois é. E quando isso vem à tona, acontecem algumas reações. Primeiro, as pessoas se olham entre si na mesa e ficam com uma cara de Nossa, que estranha. Depois, alguns ficam visivelmente desconfortáveis e começam a puxar outro assunto ou então simplesmente ficam no silêncio mortal na mesa. Até que algum corajoso, curioso, resolve fazer a pergunta: Mas por que você não bebe? Quantas vezes eu tive que responder essa pergunta e nessas horas eu sempre pensava, nossa, se eu tivesse um canal seria muito mais fácil, era só falar, Olha, eu gravei um vídeo explicando tudinho, é só dar o play? olha só que maravilha, facilitar minha vida. Até porque, na maioria das vezes, eu ficava com a sensação de que faltou explicar melhor, sabe? Só que nem sempre o momento ou o lugar favorece pra gente ter uma conversa longa sobre isso. Mas, antes de contar as minhas razões, quero deixar algumas coisas bem claras entre nós. Primeiro, sim, eu tenho amigos que bebem e eu amo eles. A beleza da amizade é saber respeitar as diferenças, então se você bebe, tudo bem, sinta-se bem-vindo aqui. Segundo, isso não me faz melhor nem mais santa do que ninguém. Também não me dá o direito de julgar ou criticar as pessoas que pensam ou agem diferente de mim, então eu não faço isso e também não vou fazer aqui. Terceiro, essa é uma decisão minha, baseada no que eu acredito. Então, se você não concorda, se você não acredita, se você pensa diferente, tudo bem. O meu objetivo aqui não é te convencer de nada, não é provar que eu tô certa. É simplesmente compartilhar o meu ponto de vista, ok? Então, ok. Bom, uma das razões são as estatísticas que a gente vê aí sobre a saúde e o malefício que o álcool causa pra gente, muitas vezes colocando em risco a nossa própria vida. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente não precisa falar muito, porque você já sabe, certo? Tipo, você sabe que o consumo de álcool, mesmo que em pequenas quantidades, aumenta o risco de você desenvolver 7 tipos de câncer, né? Além da hepatite e da cirrose hepática. E que também a maioria dos acidentes de trânsito, cerca de 48%, estão relacionados ao consumo de álcool. E que também, nos casos de violência doméstica e abuso contra a mulher, muitas vezes o agressor ele está sob efeito do álcool. Pois é. Então eu não preciso falar muito sobre isso, se você quiser saber mais sobre esses dados, é só você pesquisar no Google que você vai ver isso e muito mais. Embora essas razões já bastassem, a minha principal razão está sim relacionada à minha fé, aquilo que eu acredito. Ao contrário dos animais, Deus nos criou como seres racionais, seres que têm o poder de escolha, o chamado livre-arbítrio. A capacidade de raciocinar, de construir um argumento lógico, de falar, de definir o curso da vida, tudo isso é um presente. E Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, deixa muito claro que o que Deus espera de nós é um culto racional, um sacrifício vivo. E esse culto, ao contrário do que muitas pessoas pensam por aí, não é só a gente ir na igreja, não é só o momento do louvor, é muito mais do que isso, é uma vida de adoração. O que Paulo está dizendo é que a nossa adoração racional acontece através das nossas atitudes da vida, das nossas escolhas. Cada decisão, por menor que seja, é uma oportunidade de adorarmos a Deus, de cultuar Ele racionalmente, fazendo a sua vontade. Por isso, qualquer substância que afete o meu intelecto, o meu raciocínio, o meu discernimento entre o que é certo e o que é errado, pode me colocar em situações em que eu não escolheria estar, em falar coisas que eu não gostaria de falar, em fazer coisas que eu não gostaria de fazer, caso eu estivesse sóbria, caso eu estivesse em sã consciência. Além disso, Paulo também diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, um cristão precisa ter consciência que até mesmo o que ele come, o que ele bebe, acaba interferindo o culto racional que Deus espera de nós. E Paulo ainda apela aos Efésios para que não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito.
Você sabe o que significa libertinagem? Eu pesquisei no dicionário e diz o seguinte: oposto da liberdade. Significa devassidão e é característica de alguém que vive uma vida de libertino. Uma pessoa que não tem senso de respeito e usa de liberdade para ultrapassar limites. Então, como que algo que nos dá a falsa sensação de liberdade e nos leva a ultrapassar os limites do bom senso pode ser um ato de adoração a Deus? Um exemplo bem importante também na Bíblia de como isso é relevante para Deus é que toda vez que ele chamava uma pessoa para dedicar a vida ao serviço para ele pedia para que essa pessoa não bebesse vinho, não bebesse suco de uva e sequer tocasse na uva. Esse era o chamado voto do nazirado. E como naquela época não existia nenhum tipo de conservação, de preservação do suco de uva como a gente tem hoje, todo o suco de uva acabava fermentando, mesmo sem intenção. Então, para que aquele servo nazireu sequer corresse o risco de ficar bêbado e perder o seu discernimento, Deus enfatiza isso e pede para que ele sequer se aproxime do fruto. E aí volta a ideia que se eu quero servir a Deus como ele espera, eu preciso estar consciente dos meus atos. Mas Amanda, na Bíblia nós encontramos vários relatos de pessoas bêbadas, inclusive personagens importantes. É verdade, como eu comentei antes, todo o suco de uva naturalmente acabava fermentando, e vários personagens como Noé, como Ló, Sansão, os filhos de Arão, acabaram ficando bêbados. Isso é verdade, está relatado na Bíblia, mas isso não quer dizer que também está relatado que Deus aprovou essa postura deles. E sempre essas histórias são relatadas como algo que foi vergonhoso ou que tiveram péssimas consequências. Então nem sempre o que Deus tolera, ele aprova. Além disso, nós encontramos vários textos na Bíblia que desaconselham o consumo de álcool. Um texto bem interessante está em Provérbios 23, em que ele descreve todo o processo da bebida. Então, desde o momento da atração até o estar bêbado, a ressaca, o porre e finalmente o vício. E em Provérbios 20, versículo 1, o texto deixa bem claro que a pessoa sábia não se deixa vencer pela bebida alcoólica. Eu entendo que Deus, ao me aconselhar a ficar longe da bebida, Ele não está me privando, Ele não está me limitando, Ele não está me proibindo. Ele simplesmente está me protegendo de algo que pode ser ruim para mim em vários aspectos. Algo que só vai me dar a ilusão de uma felicidade que na verdade é passageira e vazia. Ele não quer que eu dependa da bebida para me divertir. Na verdade, é uma libertação de coisas ruins, porque Deus nos ama. Ele é um pai de amor que só quer o nosso bem. E essa é a compreensão que eu tenho da palavra de Deus. Não depende de uma placa de igreja ou de alguém me dizendo se eu devo ou não fazer alguma coisa. Essa é uma decisão que eu tomei pra mim, pra minha vida. E é um princípio que eu sigo desde então. E olha, eu tenho 26 anos, nunca fiquei de porre, posso dizer, sobrevivi e sou muito feliz assim. Então eu garanto pra você, a felicidade não tá na bebida. Então é isso, se você também acredita no que eu acredito, compartilha esse vídeo, quem sabe os seus amigos vão entender um pouquinho melhor porque você tomou essa decisão. Não se esqueça de se inscrever no canal e também dar o seu joinha no vídeo, e quem se inscreve assiste primeiro. Um beijo, vem comigo e até o próximo vídeo. Tchau!